Olá, olá a todos! Mais um On The Record no ar, mais um dia 4 de junho, já metade do ano se passou, 4 de junho de 2022 e cá estamos com nossa reunião editorial mensal na nossa newsroom, já que apostos todos comigo, Carlota Ribeiro Ferreira, Rafael Lopes, Benedita Sampaio Nunes, como vão? Como estão, malta? Tudo bem? Tudo Tudo bem? muito bem, tudo muito bem. Boa, assim que é bom. Tem que Lembrando, ser. como sempre, tem que ser que esse é o nosso espaço de debater ideias, debater as pautas que vão guiar os trabalhos da Win World nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, cada um trouxe aqui um assunto de sua escolha. Vou começar com a Benedita, que fiquei muito feliz quando eu ouvi sua pauta, Beni. Eu adorei que eu finalmente vou entender o que são as NFTs. É um assunto super em alta, lemos sobre isso todos os dias e você trouxe para cá por um motivo. Qual que é o seu ângulo, Beni, por favor? Então, Nath e Rafa e Carlota, o meu motivo de trazer os NFTs aqui é exatamente esse, é de já ter vindo a ouvir falar muito sobre NFTs e, apesar de ter uma ideia do que são, não percebia muito bem exatamente o que são, como funcionam e que propósito servem. Portanto, sei que há pessoas que entendem muito disto de criptomoedas e NFTs e bitcoins e os chamados DAOs, os Decentralized Autonomous Organizations, tudo isto que vive com base na blockchain. Esta minha intervenção não será dirigida a vocês, peritos nesta matéria, será mais dirigida a pessoas que, como eu, têm um entendimento mínimo sobre o assunto, mas que querem perceber um bocadinho mais o que é exatamente. Portanto, começando pelo princípio, NFT são as siglas do quê? De Non-Fungible Token. Ok? Portanto, traduzido para português, é um token não fungível. Não fungível quer dizer que não é substituível por outro igual. Por exemplo, a moeda, o dinheiro é fungível, não é? Portanto, uma nota de 5 euros tem o mesmo valor e é igual a outra nota de 5 euros. Aqui, o facto de ser não fungível apela logo, por exemplo, ao mundo da arte, em que um quadro do Van Gogh não é trocável, não tem um valor igual, não é a mesma coisa do que o quadro do Picasso, por exemplo, não é? São peças únicas. Isso não fungível tem esse significado. Então, estes NFTs existem desde 2012, mais ou menos, e têm ganho têm dado bastante que falar e ganharam um grande salto em termos de reconhecimento e de visibilidade em 2021. Calculo que isto tenha a ver com a pandemia e com o facto dos criadores de conteúdos digitais terem todos ficado entre quatro paredes em casa. Tiveram tempo a pensar como poderiam monetizar e proteger melhor as suas obras. Então, também esta definição NFT, Non-Fungible Token, o que é um token? E isto, para mim, foi a palavra que foi mais difícil de entender o que é exatamente. Mas um token é, no fundo, é um bem virtual, é uma espécie de ficha virtual. É um tipo de criptomoeda, portanto, é um... Estão a ver? Não é fácil, mesmo tendo lido várias definições sobre isso. É um tipo de ficha ou cartão virtual. Pronto. E esta ferramenta dos NFTs é uma ferramenta com muito potencial para criadores de conteúdos digitais. Existe com base em blockchain, portanto, é a tecnologia do blockchain que permite certificar que aquele conteúdo ou aquela obra
tem aquela informação associada à mesma e isto não pode ser alterado por qualquer pessoa, ok? Imaginem um PDF todo trancado em que é possível alterar o conteúdo e a informação que o PDF tem, mais ou menos isto pode permitir perceber melhor. O que é que vem ajudar este NFT? Os criadores de conteúdos digitais deparam-se com este problema de criam uma coisa digital, por exemplo, a nossa designer Francisca cria uma ilustração digital e, portanto, esta sua criação existe como um ficheiro digital no seu computador, mas assim que manda por e-mail para um sítio, para outro, para uma amiga, olha, vê o que eu fiz, ou isso, perde o controle sobre o ficheiro digital, que pode ser multiplicado pela internet e depois às tantas ninguém sabe quem é que criou, quem é o criador, quando é que foi criado, nem nada disso. Isto põe imensos problemas aos criadores de conteúdos digitais, porque perdem de facto rapidamente o controle sobre as suas obras e já ninguém sabe a propriedade e, portanto, é difícil reivindicarem direitos de autor e todos os direitos associados a estes. E, portanto, foi uma forma para os criadores de tentarem se proteger. E permite saber quem criou, quando e o criador original. Só que, entretanto, isto evoluiu e começou a haver um mercado real de NFTs em que o criador do Twitter decidiu criar um NFT associado ao seu primeiro tweet no Twitter e encontrou um comprador que comprou este NFT por 3 milhões de dólares. Portanto, claro que quando as coisas começam a valer muito, começa-se a falar muito delas, e foi assim que os NFTs começaram a aparecer nas notícias e nos mídias e nos blogs e isso tudo. Pronto, portanto, isto é muito importante porque com a entrada do metaverse e cada vez mais mundos virtuais e gamings e os sets de visualização em 4D, 3D, tudo isso, todo esse mundo virtual que está a ser cada vez mais concreto e cada vez mais vai fazer parte da nossa vida a todos os níveis, quer pessoal, quer profissional, quer económica. Esta questão dos NFTs só vai crescer, no fundo. Vamos cada vez mais ouvir falar sobre NFTs. Por isso é que eu achei que, às tantas, tinha que ir investigar um pouco mais sobre isto e perceber o que é que se trata exatamente, porque vamos ouvir falar disto muitas vezes. Então, os NFTs não servem só para proteger obras artísticas digitais. Eles, no fundo, podem servir para proteger arte, mas tudo o que é não fungível, tudo o que é único, não é? Por exemplo, uma casa, ou bilhetes para concertos, ou domínios de internet, nomes de domínios, ou então músicas. Há todo um conjunto de bens aos quais os NFTs podem se aplicar e isso ainda está a ser explorado, ainda estamos nos primórdios dessa exploração e de alargar o leque de bens protegidos por NFTs. E, Beni, eu acho muito interessante que o mundo corporativo ele está de olho nessa tendência para se inserir de alguma forma, seja criando seus metaversos, como a gente já falou aqui várias vezes no On The Record, seja incorporando as NFTs nas estratégias de marketing, porque estão desenvolvendo a parte virtual, digital cada vez mais e a relação com o cliente. Então, não é só... A gente vê, por exemplo, eu vejo influenciadores comprando e criando como obras de arte mesmo e status, né? Tem uma NFT que está valendo muito, mas o mundo todo está de olho nessa tendência para incorporar as suas realidades, inclusive as empresas, né? E há só mais um aspecto que é importante perceber do NFT, porque gera assim uma confusão, a própria obra protegida por NFT muitas vezes está disponível para as pessoas descarregarem gratuitamente, ok? Mas quem compra o NFT dessa obra é o único que tem o direito sobre o original da obra, ok? Portanto, é como se fosse o paralelismo do quadro do Picasso, é como se houvesse o original
ok? A cópia original digital e depois todas as outras cópias são distribuídas livremente. Por exemplo, se nós poderíamos proteger este episódio do On The Record com um NFT. Vamos fazê-lo! Embora todas as pessoas possam ver gratuitamente este episódio, quem comprar, qualquer pessoa que compre, será a única legítima proprietária do NFT. Portanto, há muitas pessoas que chamam os NFTs os Digital Bragging Rights, que é, no fundo, simplesmente um direito de dizer: ei, o detentor dos direitos sobre isto, ou o detentor da cópia original disto, sou eu. Portanto, é só mais uma forma do ser humano possuir alguma coisa relacionada com uma criação. Eu entendo e eu até acho super importante, principalmente na Da questão proteção do da Estado. proteção de Muitos direitos direitos. autorais e dos artistas. O que me assusta, às vezes, e preocupa, é que, por exemplo, recentemente a gente teve casos de obras que foram vendidas caríssimas, como NFTs que foram vendidos caríssimos, e de um dia para o outro alguém decidiu que aquilo perdeu o valor. Então, pessoas que investiram, tipo, milhões, de repente, Aí é do jogo. nada, 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 nada. E por mais que isso possa acontecer também fora do mundo virtual, é muito mais difícil, né? Tipo, principalmente agora falando no mercado de artes. O mercado de artes, de quadros e reais, é muito mais difícil acontecer uma desvalorização. Você não vai comprar um Picasso por 100 milhões e de repente seu Picasso está valendo 5 euros. Tipo, não vai acontecer. Então, isso me assusta um pouco, sabe? Até onde escala e depois quem é que está por trás. Isso está sendo, sei lá, um crescimento, uma valorização saudável, consciente, ou isso está sendo um jogo de pessoas que a gente nem faz ideia, que está só ali atrás movimentando muito dinheiro e poder e tal, e se eles decidirem, vamos para a próxima coisa, quem não faz parte do jogo, mas que está tentando investir ou comprar, etc., tipo, sei lá, pessoas normais, acaba ficando completamente prejudicado. Como a gente viu agora com as criptomoedas, que estava disparando, tinha gente que investiu milhões e de repente caiu, tipo assim, 90 e poucos por cento. E pelo menos eu agora estou aqui nos Estados Unidos e tipo, só parecia nas notícias, tipo, perdi todas as minhas poupanças, perdi isso. E eu falei, cara, é complicado. É uma É o jogo de volatilidade, tipo. investir com risco. É, O Sim, mas mercado aí sempre foi assim. é. Cada hora vem uma nova tendência e aí os investidores mais arriscados embarcam ou não, né? Eu acho que eu tô sim. me descobrindo muito conservador. É, Financeiramente. eu acho que nestas áreas das criptomoedas e dos NFTs e não sei o que, eu também sou claramente uma late adopter. Mas uma das coisas que havia uma sessão naquele curso do Inspiring Tech Safari, na nova FCT, exatamente sobre estas áreas. E ao mesmo tempo, bem, por um lado, no caso das NFTs, elas têm aqui um caráter muito importante nesta área de digitalização, ou nesta era de digitalização, que é de facto, como o Rafa dizia e a Benny também, a proteção da propriedade intelectual. Isso parece-me de enorme valor, porque de facto é a forma de uma pessoa não perder o rasto à sua obra. Por outro lado, quando se fala de investimentos, e nós discutimos imenso isso naquela aula na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova, que não deixa de ser um ato de fé, ou seja, é quase como olhar para um quadro, eu gosto, e na realidade, ok, para muita gente aquele valor pode parecer muito, mas para mim eu gosto tanto que de facto é um valor emocional que dá uma maneira que para mim faz sentido, que para outros poderá não fazer. É um sistema de crença. Há O um- próprio dinheiro, Exato. o dinheiro É, como o conhecemos, o euro é, na Europa, o dólar nos Estados Unidos, eh, é um sistema de crença também. sim. Tu E eu acreditas que dizia, aquilo vale 5 euros, então tu exato, só que compras no uma dinheiro coisa a físico. 5 euros. É verdade, só que no dinheiro físico nós temos sempre aquela que também já não é verdade, mas de alguma maneira há sempre a referência do ouro e o contravalor em ouro, não é? Pronto, há uma fisicalidade e nós discutimos imenso isto que é, no caso das criptomoedas ou dos NFTs, torna-se difícil, o valor do NFT no limite, lá está, é aquilo que o criador colocar e aquilo que o comprador aceitar, não é? Mas no caso das criptomoedas, de facto, é muito, para mim, é mesmo difícil porque eu não consigo entender a materialidade da coisa. Mas é super interessante. Sim. Tem muito ainda para a gente descobrir sobre isso. Eu vou passar rapidamente pela sua pauta, Rafa, que a gente já está no tempo, só porque conversa ainda com esse mundo digital e vai trazer mais uma vez a debate sobre redes sociais, sobre social media, né? Então a gente faz um Sim. apanhado rápido e passa para terminar com a pauta da Carlota. Por favor, Rafa.
Bem, eu vou tentar também ser breve, mas é só porque eu achei interessante uma coisa que aconteceu semana passada aqui nos Estados Unidos. A gente já conversou várias vezes sobre o uso das redes sociais, desde os benefícios que as redes sociais trouxeram para a sociedade, para as empresas, para, enfim, mas também dos problemas que vieram juntos, né? Novos problemas que surgiram com o uso excessivo das redes sociais. E pela primeira vez, semana passada, foi aprovado na Assembleia um projeto de lei. Isso ainda tem que ir para o Senado e depois o governador ainda tem que autorizar, assinar, mas que responsabiliza empresas de mídias a danos causados físicos e mentais a crianças e adolescentes no estado da Califórnia. Isso é super interessante porque pela primeira vez as empresas vão poder ser processadas pelos pais dessas crianças que considerem que as redes sociais despertou algum tipo de vício, comportamentos viciantes nos seus usuários. E aí levantou toda uma questão de, por um lado, é, como medir isso, por outro lado, também da responsabilidade dos próprios pais em orientar o uso dos seus filhos nas redes sociais, mas também muitas pessoas acharam positivo pelo fato de estarem chamando essas empresas, e aí estamos falando de Facebook, do uso do Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter e TikTok agora, que está muito grande, para serem mais responsáveis nas suas práticas. Existem alguns features, algumas ferramentas dessas redes sociais que já comprovaram que pode ter um efeito aditivo no cérebro de crianças e adolescentes e até de adultos. A questão do like, a questão do share, a questão do retweet, o TikTok agora com esses challenges. Então, é interessante ver essa transformação que está sendo e, por exemplo, quando a gente estava falando dos NFTs e como é que é regulamentado isso, eu acho que isso é todo um processo longo quando uma coisa nova surge. Eu acho que agora as redes sociais já estão maduras o suficiente para a gente conseguir ter uma regulamentação um pouquinho mais robusta e mais responsável do seu uso. Então eu achei interessante assim para trazer aqui para a pauta, para deixar essa nota. É verdade, é um desdobramento do que a gente já vem debatendo aqui, né? Passo a passo, e que bom que está tendo alguns resultados. Vamos continuar acompanhando todos esses movimentos globais que certamente nascem, por exemplo, nesse caso nos Estados Unidos, mas vão ser replicados e espelhados em outros países também. E para a gente terminar para cima, temos uma viajante que acabou de aterrar em Lisboa e estava por aí também, e traz essa globalização, essas ideias de integração para a gente. Sua pauta, Carlota, por favor. Então, a minha pauta, aliás, vinha a pensar nela no avião, acabei de chegar de Houston, não tive 48 horas e houve dois aspectos grandes que me marcaram nesta viagem, que foi uma viagem rápida de trabalho. A primeira foi, de facto, foi a primeira viagem, eu tenho viajado bastante, mas foi a primeira viagem em 2 ou 3 anos, sem máscaras, em qualquer lugar. Ou seja, e então de repente parece que voltámos, os aeroportos cheios, os aviões cheios, toda a gente já sem máscara, e de repente voltamos ao nosso estado natural, o que é extraordinário, porque eu acho que o ser humano, na realidade, vive para estarmos uns com os outros, para nos relacionarmos, e de facto a máscara não deixa de ser incómodo e um bloqueio. E portanto, de repente, esta circulação livre, lá está, de pessoas e bens, fazendo aqui umas reminiscências à União Europeia, aquelas definições extraordinárias de circulação livre, na realidade agora, passados 2 anos, voltei a sentir exatamente o mesmo. E há outra coisa que marca, que é bom que as pessoas estão a encarar tudo isto como uma naturalidade, se bem que há um valor desta liberdade que nós nunca mais devemos subestimar ou deixar por adquirido, não é? Pronto, portanto, esperemos que agora continuemos assim, mas é extraordinário poder fazer estas viagens e circular o mundo em liberdade. Depois, sem máscaras. Outra coisa que de facto, no meio disto tudo, também, sobretudo, tentado analisar os novos sistemas de trabalho, as novas organizações, a acomodação dos diferentes tipos de trabalho que as pessoas querem praticar, os diferentes modelos remotos, híbridos, presenciais, etc.
Houve uma coisa que marcou também, que é, para todos os efeitos, o estarmos juntos e o não sermos preguiçosos nestas deslocações é fundamental. Nós vivemos num mundo global e por mais facilitação que haja através do Zoom dos Teams da vida, na realidade esta capacidade e esta vontade, este willingness de, ok, bora lá, vamos lá, encontrar fisicalidade, é mesmo importante, ou seja, e portanto isto é um alerta porque obviamente a proximidade, o conhecer as pessoas presencialmente, etc., não substitui ou não é substituído por nenhuma câmara ou nenhuma reunião em duas dimensões e portanto de facto acho que é, e tem estado aliás a edição da Harvard Business Review deste mês é super curiosa, acabei de comprar no aeroporto, mas é exatamente sobre estas organizações do futuro e como é que nós vamos acomodar tudo isto. Por um lado, se queremos ser um player global, por outro lado, se queremos obviamente integrar todos os estilos de vida que falámos no mês passado das pessoas e, portanto, estas organizações que estão e estes novos sistemas de trabalho que se estão a montar neste mundo global e super interconectado é espetacular e é tema de reflexão. E pronto, e portanto venho contente com os tempos que vivemos, é isso, basicamente é isso. E em relação àquilo que o Rafa, só fazendo aqui um ponto ao tema do Rafa, porque dá uma maneira cruza aqui com um tema muito giro, que é de facto os mídia têm aqui uma responsabilidade imensa e estamos aqui a falar de liberdade por um lado, mas os mídia têm aqui uma responsabilidade e desempenham, são de facto uma força motora do desenvolvimento económico e social e portanto há uma responsabilidade associada e eu percebo a liberdade de expressão, percebo tudo isso até ao ponto em que começa a magoar as pessoas, a ferir, a pô-las doentes, a pô-las aditivas em relação a alguma coisa. E, portanto, fico contente que haja essa... Acho que há aí um tema muito sensível, que é onde é que está a fronteira, como é que se mede isto, como é que estes impactos se definem como exclusivamente vindos daquela relação com aquela rede social e não de outra fonte qualquer. Acho que há aqui uma responsabilidade dos pais, que também já temos vindo a falar, mas pronto, lá está. Estamos a fazer o caminho e estamos, à medida que vamos estando mais maduros, vamos começando a colocar as regras. Portanto, eu acho que é uma pauta super interessante essa também. É Assim, verdade. importante. E como tudo, acho que sintetizando a sua própria pauta, né, Carlota? É nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, é sempre procurar o caminho do meio, o equilíbrio. É, não seria possível estarmos aqui se não fosse a tecnologia, agora, nesse momento. Eu cá do Brasil, tem gente nos Estados Unidos, vocês em Portugal. Mais um abraço quentinho e uma reunião presencial não tem comparação, né? Então, sigamos aí no equilíbrio. Diz, Benny. Totalmente concordo e acho que é insubstituível, de facto, a presença uns dos outros juntos, porque há toda uma parte da linguagem corporal até que só na presença física é que se capta. Portanto, é isso. É o equilíbrio. Vamos às dicas finais para a gente encerrar também, deixando aí uma sugestão de leitura ou de algo para fazer, para assistir. O da Carlota tem a ver justamente com essa questão dos mídia, né, Carlota? Sua dica? Tem a ver muito mais do que a questão dos mídias. Estou a ler este livro, falta-me um bocadinho para acabar, é um livro grande, mas falta-me só um bocadinho para acabar, que se chama Humankind. E é de facto um tratado sobre o humankind, a natureza bondosa do ser humano. É absolutamente extraordinário. Tem aqui, é de facto uma perspectiva muito fresca, muito bonita, mas obviamente totalmente sustentada do ponto de vista científico, com variedíssimas histórias e factos. É um livro inacreditável e uma das coisas que o autor, este Rutger Bregman, fala é que de facto nos tempos atuais um dos maiores contribuidores, não sei se usa assim a palavra, um dos maiores contribuidores para de facto esta descrença no ser humano e esta desconfiança permanente é de facto os mídia.
pelas notícias que trazem, pelo peso que dão às notícias negativas ao invés das notícias positivas, ou seja, e de facto isto aqui causa uma pressão e causa emoções e ansiedades nas pessoas que efetivamente vão tornando-as cada vez mais desconfiadas uns dos outros, porque efetivamente a realidade e a essência do ser humano é um ser bom, pronto, e depois ele vai à pré-história buscar todo um bocadinho na lógica do Yuval também buscar a essência e a evolução humana, compara inclusive com exercícios e testes feitos em animais, transformações de raposas em cães e pessoas e animais que se aproximam exatamente, e depois ainda refere uma coisa, diz que a inteligência está associada à bondade. Ou seja, as pessoas mais inteligentes são aquelas que são mais bondosas, porque são aquelas, pelo facto de serem bondosas em português, são kind, não é? Mas é o que é a palavra. Mas basicamente porquê? Porque essas pessoas até podem ter conhecimento, pode não ser o conhecimento de um gênio, mas têm uma capacidade de empatizar e de partilhar esse conhecimento que é altamente multiplicador a comparar com pessoas que são altamente geniais, mas fechadas em si mesmo. Fala muito da relação das pessoas com as pessoas, dos temas da solidão, isso é um tema que nós também já tocámos aqui, das preocupações, que é pessoas que se isolam, na realidade, podem ter efeitos na saúde, nocivos na saúde, comparáveis a fumar 15 cigarros ao maço por dia, ou seja, portanto, há aqui de facto uma ligação, portanto, vamos acreditar, a essência é boa, e portanto, se todos estivermos neste ciclo virtuoso, obviamente tudo se consegue desenvolver de uma forma muito mais positiva, muito mais construtiva e muito mais sábia. Leitura necessária para os tempos que a gente está Sim, vivendo sim, hoje em sim. dia. E você falou uma coisa que eu acho que é importante, e até já fica então aqui de dica minha, que eu acho, tentem, fiquem com o olhar atento para ver o bom nas pessoas e o bom nas coisas, porque tem muita coisa boa acontecendo ao nosso redor, e seja pelas mídias ou por um vício que a gente tem de às vezes se agarrar só ou em notícia ruim, ou alguma coisa ruim que aconteceu, ou o que que aquela pessoa fez, ou então na desgraça. E você acaba depois reproduzindo esse tipo de, sei lá, comportamento, energia, quando tem tanta coisa boa, desde solidariedade, atos de bondade, pessoas que se ajudam, histórias incríveis, de inspiração, de superação, do que for, de amor. E, cara, se a gente foca naquilo, é aquilo que vai fazer parte da gente, a gente vai retribuir para o mundo daquela forma. Se eu reconheço solidariedade, eu vou ser solidário. Se eu reconheço a bondade, eu vou reproduzir bondade. E aí você vai criando um ciclo de coisas boas, né? Então, que a gente seja mais bondosos uns com os outros e com nós mesmos. É, e tal como a maldade puxa a maldade, a bondade também puxa a bondade, não é? E são Exatamente. ciclos. Portanto, e a bondade acho que começa no primeiro passo que se dá fora de casa, quer dizer, começa logo de manhã a dizer bom dia, É, Uhum. a tratar a pessoa, a voz interna da pessoa ser uma voz bondosa, não é? Para consigo própria, para poder depois também trazer essa energia para a pessoa, primeira pessoa que cruza no seu dia. Pode ser um vizinho chato de lá embaixo, mas bom dia, como está? Exatamente. Ainda que apeteça dizer, olha, mas pronto. E acho que isto dá o exemplo, há muito dar o exemplo da bondade, é muito importante. Pronto, mas É a minha verdade. dica não é essa, porque essa já é do Rafa. A minha dica é um livro também, que é para quem quer perceber um bocadinho melhor o mundo da negociação. Então, chama-se Never Split the Difference, do Chris Voss. Chris Voss é um antigo negociador do FBI de sequestros e outros tipos de crimes. Portanto, ele teve mil vezes em situações em que havia pessoas reféns com autores de crimes armados e tinha que convencer a libertar os reféns, não é? Sem dar nada em troca, porque não é suposto dar-se uma coisa em troca para isto. Portanto, passava muito por conversar com os autores destes crimes e destas situações para os convencer a acalmarem-se e libertarem os reféns. E destas técnicas que ele explorou ao longo da sua vida profissional, fez um livro para todas as pessoas que querem perceber melhor a psicologia da negociação. Portanto, ele no próprio livro diz que quer seja para negociar a renda, quer seja para uma discussão com o seu marido, mulher, o que for, é isso. Fica a dica.
Adorei, muito bom. Boa. Também. Ótimas dicas. Muito fora, é verdade. Tudo anotado então, pautas na mesa, dicas na mão. Obrigada a todos. Nos vemos no próximo dia 4 de julho. Até lá. Um beijo Beijo. Um beijo, obrigada. e até! Adeus, até.